Boa noite a todos e todas. Meu nome é Lenerson Polonini, eu sou da Companhia Nova de Teatro e nós estamos começando mais um Diálogos. Hoje nós vamos receber o padre Júlio Lancelotti. Eu fiz contato com ele aqui agora há pouco. Ele estava aqui com dificuldade para identificar a nossa transmissão, e aí eu quero ver se ele aparece. Enquanto isso, todos vão chegando, vão entrando aqui na transmissão, e nós vamos aguardar a chegada do padre Júlio Lancelotti, que já deve estar por aqui. Vamos ver se ele entra aqui na transmissão. Lembrando, pessoal, que essa série é uma série que nós criamos na quarentena e que visa refletir sobre como artistas de teatro entendemos que esse é um momento muito importante de convocação das inteligências desse país para a gente poder pensar as saídas e as estratégias no combate, no enfrentamento da crise. E o nosso convidado já está aqui, presente, o admirável, querido e incansável Padre Júlio Lancelotti. Boa noite. Boa noite. Olha, receber uma acolhida tão boa como a sua faz bem para a vida. Muito obrigado. O senhor, através das suas ações, não é? Tanto das suas ações práticas, principalmente, mas também no campo do pensamento, nos seus pronunciamentos, nas suas falas, nos inspiram e muito. Gostaria que o senhor soubesse disso. Obrigado. Muito obrigado, Júlio. Eu confesso que é uma emoção muito grande estar falando com o senhor. Tem feito aí um trabalho muito importante, não é? Não somente com a população de rua, mas fez um trabalho também com a população carcerária, a população LGBTQI, com os portadores de HIV, não é? Sempre do lado daqueles que estão à margem da sociedade. Eu fico refletindo, não é? Que há décadas o senhor vem fazendo esse trabalho. De onde vem essa força, padre? Acho que vem da fraqueza. Que, inclusive, eu escolhi, na minha ordenação de padre, há 35 anos, um versículo que está na carta de São Paulo aos Coríntios, que diz: Deus escolheu o que é fraco para confundir o que é forte. Então, isso me fez ter sempre uma opção de estar do lado daquele que é fraco, do que é pisado, do que é descartado, do que é rejeitado, e sabendo que a gente tem que buscar força do nada, buscar força da lágrima, buscar força do sorriso. Sabe que agora você falando isso me fez lembrar um dia na convivência com os jovens chamados de infratores ou de em conflito com a lei. Um dia um dos jovens que nós acompanhávamos, ele estava preso e eu fui visitá-lo na carceragem e logo que eu entrei, o chamaram e ele veio algemado com as mãos para trás e chorou muito. E quando nós terminamos de conversar, ele tinha que voltar lá para o alojamento onde estavam os outros presos. E como ele tinha chorado muito, ele estava com o rosto muito molhado, as lágrimas. E aí ele me falou uma frase, um pedido que marcou muito a minha vida para sempre. Ele me olhou e disse: Padre, enxuga as minhas lágrimas. Nossa.
E na hora eu peguei um lenço e enxuguei o rosto dele, porque ele estava algemado, ele não podia nem enxugar as próprias lágrimas. E ele não podia também, tinha vergonha de voltar para o meio dos outros presos com o rosto banhado de lágrimas. Então ele me pediu, padre, enxuga as minhas lágrimas. E isso, uma coisa que eu ainda vejo essa situação, e foi um pedido que ficou para sempre para mim. Então, enxugar a lágrima dos que choram. Então, essa, eu não sei se é força, a gente tem que ter coragem. Eu tive que viver já muitos episódios na vida que na hora eu pensei que não ia conseguir. Mas tem momentos que você só tem duas opções, ou fazer ou fazer. Então não tem outro jeito, não dá para escolher o outro jeito. E acredito que estar do lado dos pobres, dos fracos, dos presos, das presas, marcou muito a minha vida. 8 anos que eu acompanhei as mulheres presas numa penitenciária, desde quando elas entraram até quando elas saíram de lá, eu as acompanhei. Um dia eu estava no cemitério da Dom Bosco, em Perus, aonde estão sepultados os moradores de rua do massacre de 2004, e uma senhora chegou perto de mim no cemitério e falou: ai, padre, que bom lhe ver, eu nunca vou lhe esquecer. Eu disse: o senhor lavou meus pés lá na penitenciária. Olha, E foi um lava-pés que na Semana Santa, e elas carregavam tanta violência, tanto sofrimento, e naquele dia nós fizemos o lava-pés, lavando os pés daquelas mulheres presas. E eu já nem lembrava mais, mas ela não esqueceu. E ela me relembrou a sua memória, e relembrou aquilo que tinha ficado no seu coração. Então, é no olhar desse povo, na alegria, na dor, que a gente busca força de continuar. hoje são aproximadamente mais de 35 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. É uma população muito grande, não é? Nessa situação. Na sua opinião, padre, falta política de Estado que ampare essa população? Então, a prefeitura fez um censo em 2019 para a população de rua, porque o IBGE não faz o censo da população de rua. Se nós fôssemos ter o censo agora de 2020, não teríamos o IBGE fazendo o censo da população de rua. O censo que foi feito aqui em São Paulo deu 25 mil pessoas, mas nós sabemos que esse censo está abaixo da realidade. Então, se trabalha muito com esse número de 30 a 35 mil pessoas, porque a população de rua subiu muito e aumentou em São Paulo oficialmente 53%. E aumenta muito no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, no Recife, em Natal, em Goiânia, em todas as cidades, todas as capitais e as grandes e médias cidades do Brasil. Dentro do sistema que nós vivemos, não há uma resposta à população de rua. A resposta que se dá é sempre a mesma: albergamento. É sempre a mesma coisa. Eu sempre digo, e daria para fazer uma peça de teatro, viu? Eu, de vez em quando, fico pensando no. Eu gosto muito do teatro, então acho que tem muita coisa da vida que vai para o teatro, e o teatro que lembra as coisas da vida. E lembra, não, a vida mostrada e representada como um grande espelho onde você se vê e onde você vê o mundo como ele é. Que desde o primeiro albergue que fizeram em São Paulo, pelo final da década de 20, 30, até hoje, a única novidade que os albergues têm é tomada para ligar carregador de celular. O restante continua tudo igual. É a mesma estrutura,
a mesma forma de dormitórios coletivos, a mesma forma de entrar, horário de sair, horário de comer, horário de tomar banho, horário disso, horário daquilo. É uma vida ou conventual ou aquartelada. Outro dia, faz um tempo eu tive que falar para uns frades e eles me convidaram, acho que por desleixo de alguém, e depois que eu fui, nunca mais eles vão me convidar. Porque eu falei para os frades, vocês fazem voto de pobreza, obediência e castidade, e quem vive são os moradores de rua. Porque eles têm que ser obedientes sempre, pobres sempre e castos sempre. Então a vida deles é um problema, é como se eles vivessem num grande conventão, que é a rua, e não tem jeito. Porque a vida do morador de rua é uma vida toda, tem que ser regrada, observada. Hoje me impressionou demais, quando eu já tinha terminado a convivência da manhã, ainda ficamos arrumando as coisas e muitos deles me ajudam. E um grupo tinha vindo, porque nós atrasamos, era mais de meio-dia, vinha vindo um grupo pela calçada e ia indo para o albergue. E aí eu falei para eles, oh, e tal, e eles, oh, padre, e tal. Eu disse, para onde vocês estão indo? Eles estão indo para Muquirana. Meu Deus do céu, indo para Muquirana. E aí eles começaram a me mostrar o corpo deles todo ferido das muquiranas. Então, é uma coisa que permanece, essa estrutura desumana que esse povo sofre. A impressão que eu tenho é que as políticas elas são pensadas de modo que elas não enfrentam, não é de verdade o problema, né, da questão, né, que está na questão, que é uma questão humana, de dignidade, de você dar moradia para as pessoas, de você das pessoas terem, né, o mínimo de dignidade, né? Então a impressão que eu tenho é que esses amontoados, sim, eles na verdade escondem, é como se fosse uma forma de esconder um problema que é muito maior na cidade, que está visível, que está estampado. O albergue, que agora chama Centro de Acolhida, ele é feito para quem não vai lá, para ficar dizendo que os que estão na rua deveriam de ir, mas eles não vão. Olha, daria para nós fazermos uma bela peça de teatro crítica revelando toda essa sordidez de querer colocar as pessoas num lugar onde você não vai, onde você não aceita de ir e não se sentiria bem, mas obriga que o outro vai. E aí eu ouço sempre da prefeitura dizer, tem vaga. Vaga é para carro, vaga é de estacionamento. Pessoa precisa ter lugar, precisa ter espaço. O espaço não é só físico, ele também é afetivo, ele também é social. Ele é um espaço onde você encontra um lugar que você conhece como a sua cama, como o seu quarto, como o lugar onde você fica. Então, a pessoa é colocada como se ela estivesse, fosse um objeto na vaga. Tem que dormir com aquela roupa que ele andou o dia inteiro, não ter uma cama asseada. Eles reclamam muito terem que usar o cobertor que o outro usou, que o outro usou, que o outro usou. Esses cobertores não são higienizados constantemente, nem a pessoa usa sempre o mesmo cobertor. Então, por isso, eles têm muita escabiose, tem muita muquirana, tem muito percevejo, todas essas traças que acabam entrando na vida das pessoas. Eles têm me dito, eu tenho publicado, quem me acompanha no Instagram, viu, eu coloquei hoje outra vez fotografias porque eu consigo essas fotografias e ponho a público para mostrar como é que um falou para mim hoje, o banheiro não tem porta, a gente tem que ficar escolhendo a hora que vai no banheiro, porque não tem porta. Então a vida do morador de rua é toda pública, até os momentos mais íntimos.
até os momentos em que você vai ao sanitário, é tudo público, todo mundo tem que ver. Eles falam muito para mim, a noite é uma sinfonia de tosse. As Hum. pessoas tossindo, alguns no calor não tem ventilação, no frio não tem proteção. Então, são coisas impressionantes. Eu lembro um dia que eu levei até, fui com um arcebispo visitar um centro emergencial para a população de rua. Eu disse, isso aqui parece mais o dormitório de um campo de concentração. Se você lê as crônicas dos campos de concentração, onde viveram Santa Edith Stein, onde viveu São Maximiliano Kolbe, onde tantos santos católicos e onde tantos judeus homossexuais morreram e foram cruelmente assassinados, você entra naqueles dormitórios, parece que você está nesse mesmo lugar. À noite é um momento de intimidade, é um momento do teu repouso e do teu sonho, da tua dor, da tua alegria, das tuas lembranças. Você não precisa de vaga, precisa ter um lugar que você constrói, tem a tua maneira de ser. E, como você disse, garantir a moradia. Existem figuras já estabelecidas, locação social. A locação social garante à população de rua o direito de morar, mesmo que não tenha o direito de propriedade. Porque vai dar casa para eles, eles vão vender. Então, ali é um prédio, ou um quarto, um espaço onde você pode morar, onde você paga uma porcentagem do que você é capaz de ganhar e onde você pode ter o teu espaço, a chave da tua porta, onde você pode fechar e deitar na tua cama. É uma dura realidade, né, padre? E nós que acompanhamos o seu trabalho, e a gente vê que também tem muitos voluntários, muitas pessoas que acabam se solidarizando a essa causa que é muito importante, né? A gente percebe o quão duro, né, é esse trabalho e o quanto de amor você precisa levar para esse trabalho, não é? Então, é muito importante quando o senhor fala do carinho, quando o senhor fala do afeto, quando você fala em olhar o outro, de perceber o outro, não é? E porque é muito emblemático quando o senhor fala, por exemplo, que uma mulher, 8 anos, né, que o senhor lavou os pés há 8 anos atrás, se lembra desse momento. Esse gesto de carinho, de amor, muda a vida de uma pessoa completamente. Sim. Então é muito importante o trabalho, o seu trabalho ele não é um trabalho meramente social, da ação, né? Mas ele vem com tem uma carga simbólica muito forte que presentifica o que é, por exemplo, essa questão da religião na vida das pessoas. Porque, por exemplo, nós estamos vivendo uma onda, eu não vou nem dizer conservador, porque as pessoas, quando são conservadoras, tudo bem, elas são conservadoras, mas elas respeitam as opções, os gostos das outras pessoas, você consegue conviver em harmonia, não é? Sabendo que pessoas têm opiniões diferentes da sua e tal. Mas é muito estranho, por exemplo, pessoas que se dizem religiosas e que vão à igreja, mas que são a favor da pena de morte. Pessoas Faz que... arminha. Exato, pessoas que se dizem contra a violência, mas fazem apologia
a violência, faz essa tal de arminha, não é? Então, é muito estranho isso que está acontecendo no país, não é? É muito estranho, por exemplo, as pessoas não se indignarem com a pobreza. É muito estranho as pessoas não se indignarem com a fome. É muito estranho as pessoas não se indignarem com as mortes. São mais de 70 mil pessoas que morreram. É muito estranho as pessoas negarem que existe uma doença que está ceifando vidas. Então, Padre Júlio, eu estou refletindo sobre isso, trazendo essa reflexão para ressaltar o seu trabalho, que ele é um trabalho que ele ultrapassa o campo religioso, ele é humanitário. E nesse sentido eu fico refletindo sobre, por exemplo, as ações que o senhor tem promovido juntamente com pessoas de outros campos de pensamento e de outras religiões. É. Isso é muito importante, não é? E também os que não têm religião. Os que são ateus, ou que são agnósticos, ou que não têm religião. Um grupo que cresce muito no Brasil é o grupo sem religião. Porque acho que os que têm religião estão dando muito mau exemplo. E estão usando da religião para dominar os outros, para humilhar e para trazer sofrimento para as pessoas. Então, eu prezo muito, respeito muito os que se dizem ateus, porque muitas vezes o Deus do qual eles são ateus, eu sou ateu também. Outro dia eu coloquei uma frase do Saramago e um monte de gente me cobrou dizendo: mas o Saramago era ateu. Eu disse assim: o Saramago era ateu do Deus do Salazar, do Deus salazarista. Desse Deus eu também sou ateu. E a gente tem que ter muito presente de que a solidariedade, ela não é uma dimensão religiosa, ela é uma dimensão humana. Eu sou solidário não porque eu sou de uma religião ou de outra religião, e quem não tem religião não é solidário. A solidariedade, a compaixão, a misericórdia, elas são dimensões humanas que nos humanizam, independente da religião. Porque há pessoas que são religiosas e são desumanas. E não têm misericórdia, não têm compaixão, julgam os outros. Então, a gente tem que saber ver a questão da humanização da vida. E na minha fé católica, na minha fé cristã, Jesus é o Deus humanizado. Então, acho que nós temos que ter muito presente isso. Senão nós ficamos com uma ideia distorcida do ateu, ou do agnóstico, ou do sem religião. Tem até um grupo religioso que se chamam pagãos. Você sabe que eu conheci há algum tempo um grupo religioso chamado As Bruxas. Elas são muito boas. Eu gostei demais daquele grupo das bruxas, porque elas são muito humanizadas e muito voltadas para os mais pobres, para as minorias. Então, tudo isso é importante. Mas sabe uma coisa que eu queria lembrar, que me toca profundamente, porque a gente não pode se tornar insensível diante do sofrimento dos irmãos. Eu ganhei de vários grupos agora aqui em São Paulo moletons e roupas novas para os moradores de rua, porque eles só usam roupa usada, só usam roupa velha. Até um médico amigo que agora está em Washington, ele diz: às vezes nós não percebemos que o povo da rua emagreceu, porque eles sempre usam roupas que não eram deles. Então a gente não percebe o que acontece no corpo dele, porque a roupa dele está sempre fora do tamanho dele. É a roupa que serve, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando eles pegam uma roupa nova, a primeira coisa que eles fazem é cheirar. Eles cheiram a roupa. Porque aquela roupa vai ter o cheiro dele. Não tem o cheiro de um outro dono. Não é uma roupa que foi usada, que ficou gasta e que alguém deu. Mas é uma roupa nova, que renova nele a pessoa que ele é, que ele se sente realmente protegido, e que aquilo não é de alguém que não quis, mas alguma coisa que vai ser para ele. Então me comove muito quando eles cheiram a roupa. Hoje um garoto que estava na rua com 15 anos
passou a noite, não a noite passada, a outra na rua com a mãe, a irmã de 12 e a irmã de 8. E eles vieram ontem na igreja e, e ela estava lá na grade e pediu para mim, padre, por favor, me ajuda. Ela disse, eu queria uma barraca para ficar com os meus filhos. Eu falei, não, minha filha, Nossa. você não vai ficar numa barraca. Eu vou pôr você no hotel. E que nós temos colocado várias famílias de rua em hotéis. A rede hoteleira não quer o povo da rua. E a rede hoteleira de São Paulo rejeitou de acolher os moradores de rua. São Paulo vai passar para a rede hoteleira de São Paulo vai para a história como a única rede hoteleira do mundo que não quis os moradores de rua. A rede hoteleira de Que Londres crueldade. recebeu, a de Nova York recebeu, a de San Diego recebeu, a de São Francisco, a de Las Vegas recebeu, a de Barcelona, a de Lisboa, a de Roma. A única que não quis os moradores de rua na pandemia foi a rede hoteleira de São Paulo. De outros lugares do Brasil também. E a mãe falou para mim, amanhã ele faz 15 anos. E eu coloquei até nas redes sociais, e hoje nós ficamos muito comovidos que chegaram vários bolos que mandaram para o aniversário dele. E ele ficou muito feliz, cantando parabéns junto com os outros, e um outro morador de rua chegou para mim, um de 34 anos, e falou, eu também faço aniversário hoje. E aí pusemos todos lá para celebrar a vida deles. E isso me chama muita atenção. Eles gostam muito de vir me contar que está fazendo aniversário. E como ninguém os leva a sério, eles trazem o RG para mim, para dizer, olha que é verdade, viu? Eu faço aniversário mesmo. E sempre eu digo, então vou te dar um presente de aniversário. Às vezes, o que é? Um desodorante. Eles falam muito para mim, tem um cheirinho aí? Ou como eles pedem uma cueca, que eles chamam de coruja. Tem uma coruja? Então, agora, isso que eu queria dizer para você que é muito importante. O nosso objetivo não é ser distribuidor de lanche, de cobertor, de pasta de dente, de sabonete, de escova, de cheirinho, de roupa nova. O nosso objetivo maior é conviver. E nesse momento tão duro que vivemos, quebrar a incomunicabilidade. É o olhar dos olhos deles, é ler o olhar deles, é perceber que eles são pessoas, os seus sentimentos. E é tão interessante que de manhã eu chego logo cedo e às 7 horas nós começamos. Fazemos uma oração, todos passam álcool em gel nas mãos, higienizam as mãos, os recicladores lavam para tirar a sujeira e todos recebem máscaras, fazemos a oração e aí eles começam a receber o alimento, o material de higiene. E muitos falam para mim, você está bem? Você está bem, pai? Você está cansado? Você está nervoso? Você está bem? Então, isso me toca demais, eles perguntarem. E agradecer e falar para eles bom dia. E ouvir as queixas que eles têm. Me comove muito quando eles mostram os ferimentos. Os que andaram a pé 3 horas para ir para uma outra cidade, são rejeitados, voltam, estão com os pés arrebentados. Sabe que tem um gesto, às vezes, tão infantil, que acho que remonta à infância. Nós estamos medindo a temperatura deles com o pessoal dos consultórios de rua, e como eles vêm, põem a cabeça, baixam para medir a temperatura, e naquele aparelho laser, né? E quando mede, aí eles falam assim, eu estou bem? Acho que eu estou bem? São todas as coisas que internecem a vida e a convivência com aqueles que ninguém quer. É emocionante, padre, ouvir esses relatos e para, enfim, para quem tem um mínimo de sensibilidade, né, de empatia, realmente nos toca muito, não é?
esses relatos, né? Eu, enfim, fico completamente emocionado e eu lembro que um ano ou 2 anos atrás, o nosso grupo resolveu fazer uma feijoada de Natal. Nós fomos ali para o viaduto da Santa Cecília, enquanto eu ia comprar a couve de manhã, logo de manhã, nós estávamos fazendo. Eu vi ali alguns juntos ali, né, alguns moradores em situação de rua estavam ali, eu conversando com ele, aí fui lá, conversei, olha, meio-dia, eu vou vir aqui, vou trazer uma feijoada para vocês. Eles não acreditaram. Ah, É verdade? Não, é verdade. Avisa, pode avisar todo mundo. Nós vamos trazer aqui uns 60 marmitex para vocês e tal. Não, não, vamos, vamos. Quando nós chegamos lá, meio-dia e meia, estavam todos lá esperando, né? E foi uma ação muito importante, porque também foi muito nesse sentido, não foi distribuir a comida, mas foi também conversar, levar um pouco de carinho, de afeto, e aí você vai conversando, e aí você vai sabendo das histórias de vida. Um contava que queria ser artista, o outro contava que tinha um outro desejo na vida, o outro pediu para filmar ele e colocar ele nas redes sociais, porque assim um parente poderia vê-lo e poderia identificá-lo. Quer dizer, são tantas histórias, né, que a gente vê que a humanidade está precisando disso, né, de solidariedade, de empatia, não é? e isso E aí tornou. eu entendo a revolta do senhor quando o senhor vai para as redes sociais, que é um canal poderosíssimo hoje também de divulgação, de denúncia, né? E quando o senhor posta as fotos, né, dos abrigos, ou a sua indignação referente àquela fala desastrosa, não é, da primeira-dama do Estado, e o senhor fala sem medo, sem não há melindres, não é, mas sim o senhor fala do lugar de quem está enfrentando essa batalha, não é? Porque eles percebem muito, e muita gente perguntou para mim, mas você ficou aí mais de 100 dias e continua. Eles também ficam admirados, né? Que nós continuamos firmes, assim como os franciscanos no Largo de São Francisco, a Aliança de Misericórdia, a Toca de Assis, a Missão Belém, o Arsenal da Esperança, a Fraternidade Caminho, a Fraternidade Emaús, a Casa de Oração, todos esses grupos não arredaram pé. Ficamos juntos com eles todos esses dias, nos momentos em que a cidade estava abandonada, fechada, vazia, ninguém queria pôr o nariz para fora de casa, nós estávamos com eles, tentando enfrentar toda essa situação e quebrando essa solidão. Sabe que um rapaz que me chama muita atenção, que pela fragilidade dele, eu perguntei outro dia de manhã, vi que ele estava muito amarfanhado, perguntei onde é que você dormiu, e ele me disse no cemitério. E nós fomos cuidando que ele tivesse roupas limpas para que se alimentasse. Ele pegava o alimento e ficava olhando, não comia. Pessoa com sofrimento mental muito forte. Então, nós precisamos estar muito atentos a essas pessoas, mas é preciso que cada um de nós, além dos gestos de solidariedade individual ou de grupo, nos comprometamos a uma mudança da estrutura social, econômica e política, onde essas pessoas não sejam tratadas como lixo. Uma das coisas que eles reclamam é a humilhação que eles passam. Então, é muito importante que nós não tenhamos rejeição das pessoas na saúde, na educação, na cultura. Você sabe que uma coisa que eles adoram é teatro. E eles simplesmente podem ir no teatro. E é interessante que todas as ações de teatro que nós fizemos com eles,
extremamente interativas, porque eles entram na peça. Tem um casal de... Eles entram no texto, né? E fazem parte da história. Tem um casal que nós acompanhamos na rua há muitos anos. Eles têm características muito especiais e dificilmente eu acho que eles vão conseguir viver em outro lugar, mesmo porque é um casal e é difícil de ter lugares para os casais. E na Semana Santa, nós fazíamos uma procissão com a representação da Paixão. E ele, muitas vezes, fazia o papel de soldado romano. E ela Olha, é uma das três Marias, que iam de preto e tal, daquela situação lamentativa. E numa sexta-feira santa está fazendo o cortejo e ele lá, o Cícero de soldado romano e a Cristina de Três Marias. E como eles são um casal, eles tinham brigado entre eles e aconteceu alguma coisa. E eu não sei o que aconteceu durante a procissão, que ela, que era das Três Marias, foi lá onde estava o soldado romano e deu um monte de bofetada neles, bofeteou, mas não, porque ou era o marido dela que ela estava com raiva e bateu nele. E todo o povo que estava na procissão falou: oba, até que enfim! Alguém reagiu. Esse ano foi diferente. A Maria, em vez de ficar chorando, foi lá e deu uns tabefes no soldado romano. E até que, enfim, aí todo mundo aplaudiu, porque falaram: esse enredo é bom, ele mudou. Não ficou só na lamentação. Então, nós temos que ter a isso é o que a empatia. gente chama, padre, no teatro de fé cênica. É, porque aquilo foi real mesmo. Isso tem acontecido muito na rua. Teve uma outra vez que uma travesti estava, e quando ela viu a encenação, ela entrou na encenação porque ela achou que estava demais aquela crueldade que estavam fazendo mas era uma encenação. Mas estava tão forte que ela entrou na cena, interferiu em tudo e quis mudar tudo do que estava acontecendo, porque a crueldade era muito grande. Mas isso tudo nos compromete a mudar essa realidade tão dura que esse Sim. povo vive, a mudar essas estruturas de crueldade, porque são estruturas perversas. Você sabe quantos moradores de rua ficam em velórios municipais a noite inteira sentados naquelas cadeiras, porque não têm onde dormir. Ficam na rodoviária dormindo nas cadeiras. Ficam em pronto-socorro, em hospitais, na sala de espera, sentados naquelas cadeiras para poderem cochilar. Então, isso é uma coisa terrível de ver o sofrimento dessas pessoas. Em São Paulo é muito claro, a gente usa isso como um chavão, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Então, há possibilidade de uma estrutura que termine com essa dureza que é o mercado imobiliário. A especulação imobiliária é cruel, é cruel. E se constrói tantos apartamentos. Agora tem apartamento para ser estúdio, estúdio que é apartamento, para solteiro, para casado, para desquitado, duplo, triplo, quádruplo, mas não tem lugar para que todas essas pessoas possam ter um espaço com dignidade, com privacidade, o seu próprio mundo. O mundo deles é interessante, se você olha nas ruas, lá no Santa Cecília, se percebe muito. Mesmo embaixo do Minhocão e daqueles viadutos, eles constroem um espaço que parece uma casinha. Que tem o Sim. lugar de comer, tem o lugarzinho de cozinhar, tem o lugarzinho de dormir. Alguns até põem mesinha, põem estante, quer pôr cortina, põe tapete. Eles reproduzem a estrutura que eles conhecem. Uhum. Então, quanto eles nos desafiam a uma vida mais humanizada, que tenha moradia, que tenha espaço, e isso é possível. Existe a figura da locação social, que já é uma figura que está na estrutura habitacional da cidade e deveria de ser bastante implementada, porque garante o direito de morar sem dar o direito de propriedade, mas a pessoa pode morar ali durante todo o tempo que ela necessitar, pagando uma pequena taxa e ela mesma organizando o seu espaço.
Nesse cenário de confinamento, o senhor acha que as pessoas têm refletido mais sobre o sentido da vida, morte, a proximidade dela, sobre valores como solidariedade, sobre questões que estão agora escancaradas, de que é possível ajudar o próximo, de que é possível ser menos egoísta, de que é possível se abrir mais para a vida e exercer a solidariedade, padre? Olha, eu até disse, e alguns me corrigiram e outros concordaram, que eu disse, a solidariedade não pode ser pandêmica. A solidariedade tem que ser endêmica. E a solidariedade ela tem que entrar nas estruturas sociais. A nossa cidade não é uma cidade solidária, porque não tem lugar para todos morarem. Não tem o lugar onde as pessoas possam ter o seu espaço. Então, há muitos gestos de solidariedade nesse momento, mas que é interessante. Quanto mais a cidade vai abrindo espaços, pode abrir o shopping, agora pode abrir não sei o quê, agora pode abrir não sei o quê, a solidariedade parece que vai fechando outra vez. Quando tudo fechou, a solidariedade foi crescendo. Agora que tudo está abrindo, a solidariedade vai diminuindo também. É impressionante esse movimento. E nós vamos sentindo. Há uma onda que vem solidária com o fechamento e que ela faz a curva diminuindo com a abertura outra vez que vai se fazendo. É um fenômeno que os psicólogos sociais e os sociólogos têm que estudar e ver que movimento é esse que aconteceu e que está acontecendo. Mas a solidariedade tem que ser estruturada na vida política, na vida econômica. A cidade tem múltiplos espaços e muitos deles interditados à população de rua. Eles falaram uma coisa muito grande. Antes da pandemia, se a gente andava de máscara, apanhava, porque era suspeito, perigoso, estava com o rosto coberto. Agora, a gente tem que andar de máscara porque todo mundo está de máscara. E um morador de rua falou uma coisa muito interessante, eu achei a análise dele. Ele disse, agora ficou todo mundo mais igual, porque onde a gente não podia entrar, agora ninguém pode entrar. Eu não podia entrar no restaurante, agora ninguém pode entrar. Eu não podia entrar no shopping, agora ninguém pode entrar. Eu não podia entrar no teatro, agora ninguém pode entrar. Eu não podia entrar no cinema, agora ninguém pode. Agora, com a abertura, começa a aparecer outra vez a diferença. E determinados lugares voltam a ser interditados de maneira classista, racista, onde eles também não vão poder entrar. Então, nós estamos vivenciando um momento que pode nos levar à reflexão, mas que nós vamos ter que ir refletindo muito como nós vivemos, sentimos e como nós vamos construindo a saída. Eu não acho que vai ser uma saída mágica, automática. Todo mundo entrou no isolamento social de um jeito e saiu do outro. Eu acho que quem entrou solidário saiu mais solidário. Quem entrou individualista continuou e saiu assim também. Qual o papel das religiões num momento de tanta desesperança? Eu acho que as religiões elas devem ser de compromisso. Uma religião individualista que leva a essa teologia que agora é tão famosa como a teologia da prosperidade, que eu busco Deus para ter privilégios, isso não tem nada a ver, nenhuma religião é assim. Todas as religiões, o islamismo fala do Deus misericordioso, o judaísmo do Deus compassivo e justo, os budistas falam da compaixão. Então, nós precisamos que todas essas dimensões sejam coerentes. Uma das coisas que o povo da rua olha muito para nós é se nós somos coerentes. Eles têm muita crítica à forma como a sociedade vive e como vive as incoerências. Eles são muito críticos nisso.
Mas, como eu disse, a gente não deve pensar só nas religiões, pensar também naqueles que não têm. Então, acredito que, eu já falei isso hoje uma outra vez, que um dia perguntaram à Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, qual é a melhor religião? E todos esperavam que ele pudesse dizer, é a minha. Ele disse, a melhor religião é aquela que te humaniza. Então, o papel das religiões é humanizar a vida. Humanizar a vida tem que ter indicadores de humanização da vida. A vida é mais humana quando todos têm um lugar para dormir. Onde, como pergunta na Bíblia, onde dormirão os pobres? Uma vida mais humanizada é quando não há mais fome, nem desespero, nem solidão. Humanizar a vida é ter comunhão, pão partilhado, ter condições de superar toda forma de exclusão, de discriminação e de preconceito. Nos fazer pessoas inteiras, não pessoas fracionadas, onde o egoísmo não seja a tônica, mas a partilha. Então, acredito que a religião é instrumento de humanização. Uma religião que te torne indiferente para o sofrimento do irmão, isso não é religião, isso é uma abominação. O trabalho do senhor tem incomodado muitas pessoas, não é, Padre Júlio? Pessoas que se incomodam principalmente com a presença dos moradores de rua, não é? Perto de suas casas, nos entornos de seus condomínios, de suas casas. E mesmo assim, o senhor continua firme, forte, enfrentando todo e qualquer tipo de preconceito e de retaliação a esse trabalho. Por que as pessoas têm essa dificuldade de empatia? Por que as pessoas têm essa dificuldade de partilhar? Porque tudo isso transforma a nossa vida. Eu não posso ter empatia com os que sofrem e depois apoiar tudo aquilo que prejudica. Porque a compaixão, a misericórdia, a empatia, elas são altamente transformadoras e são implosivas, porque vai implodir tuas seguranças, vai implodir teus privilégios. Quanta gente está disposta a abrir mão dos seus privilégios? Quantas pessoas querem abrir mão de diferenças e de desigualdades se eu sou privilegiado? Se eu tenho privilégios? Se eu tenho, nessa sociedade classista, uma posição que está acima dos outros? Então, todas essas dimensões de humanização, elas são altamente implosivas, porque elas nos trazem uma inquietude muito grande. Eu não posso dormir feliz sabendo que vivemos numa estrutura de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta perversidade, de tanta torpeza. Então, eu acredito que a dificuldade maior é transformar em coerência a minha vida. Eu gostei muito quando estudei psicologia, um autor que era muito conhecido na época, que é o Carl Rogers, ele falava de uma dimensão muito importante na vida humana, que é a congruência. Você ser congruente. Todos nós que passamos pela escola estudamos triângulos congruentes ou incongruentes. Lembra? Na matemática, todos nós aprendíamos o que era congruência e incongruência. E na psicologia também é um termo que se usa, congruência. A congruência é você ser coerente, em outras palavras, em termos de vida pessoal. Porque a incoerência é uma esquizofrenia que leva a não ser uma pessoa inteira. Você tem que ser uma pessoa inteira. Isso significa o quê? Ser consequente com aquilo que você diz. Viver aquilo que você acredita. Então, incomoda muito, porque essas pessoas são altamente questionadas.
Eu tive um professor, um teólogo, um escritor muito importante na minha vida, que é o padre José Comblan. Ele era belga, veio viver no Brasil, foi expulso do Brasil, foi para o Chile, foi expulso do Chile e acabou morrendo aqui no Brasil. Ele disse: pobre que dorme na calçada, na rua, é a pedra de tropeço da tua sabedoria. Então incomoda, porque os que estão nos condomínios, nos prédios ou nas casas, a pessoa que dorme na rua está dizendo: alguma coisa não está certa, alguma coisa não deu certo. Em geral, a gente põe a culpa nele. A culpa é dele. Ele está lá porque ele quer. Ele está lá porque é mais atraente, porque é bom, porque é simpático dormir na rua. Quem pensa assim devia de passar uma semana na rua para ver o que significa a violência, o abandono, a solidão da madrugada, o frio da madrugada. Eu já dormi na rua com os moradores de rua, algumas vezes, mas não sempre. Mas já dormi com eles na rua. A madrugada tem um momento da madrugada que é muito frio, que é muito. Há momentos em que só fazendo uma fogueirinha ou tomando alguma coisa que aquece para aguentar a frieza de alguns horários da madrugada, não ter um banheiro para usar. Quantas vezes alguns de nós à noite tem sede, quer tomar uma água, as pessoas não têm nada disso. Então, toda essa questão essa rejeição é não querer ser questionado. Minha mãe dizia uma coisa interessante. Ela dizia que a verdade dói mais do que uma toalha molhada jogada na cara. E os moradores de rua são a verdade de uma sociedade que se auto-engana, que se engana de ser civilizada, humanista, democrática, de ser uma porção de coisas que nós não somos. E as pessoas que estão na rua, final do egoísmo, da mesquinharia, da desigualdade, da indiferença diante do sofrimento, da solidão, do enlouquecimento, do abandono de tanto. Bom, nós ainda temos 7 minutos e eu tenho uma última pergunta para o senhor, que é nesse cenário de incertezas, perdão, nesse cenário de incertezas e desesperança, eu gostaria de te perguntar, o que é Deus, Padre? Olha, eu gosto muito daquilo que diz o Saramago, né? Deus é o silêncio diante do grito da humanidade que dá sentido a esse silêncio. Mas eu gosto muito da definição de João da primeira carta de João. Deus é amor. E gosto muito do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus diz: eu estava com fome, você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso e doente, você me visitou. Eu era peregrino e você me acolheu. Deus se identifica com aqueles que são rejeitados. Então eu diria: Deus é uma mulher, é negra, é uma mulher trans, está com Covid-19, dorme na calçada e nos espera. E vem ao nosso encontro. Deus é amor. É o amor que dá sentido à nossa vida. Sem amor ninguém vive. E todo amor tem sua dor. Não existe amor sem dor. Por isso, a nossa imagem de Deus é um homem crucificado, rejeitado, condenado, traído e abandonado, mas que ressuscitado vive e caminha no nosso meio. Então, eu tenho colocado algumas fotos que me mandam da nossa convivência e sempre quando algum irmão chega numa situação muito difícil, eu tenho colocado muito no Instagram e coloco: eu vi Jesus. O que é importante na fé cristã é de que, como nos diz João, a Deus ninguém viu. E como diz Jesus no Evangelho de João para o Filipe, quando o Filipe diz:
mostra-nos o Pai. E Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus é o Deus que nós podemos ver e esse Deus que caminha no meio dos pobres, que tem o rosto curtido, é o Cristo trabalhador, é o Cristo morador de rua, é aquele que fala conosco, é aquele que está perto de nós. Que lindo, que lindo. Que tô sem palavras, mas foi belamente exemplificado, né? Através das suas falas. E eu confesso que as ações, que você tem empreendido, né, junto aí da pastoral, enfim, todo esse trabalho bonito que você vem realizando, que o Senhor vem realizando, nos inspiram muito e nos faz entender de fato, né, o que é essa presença. Não Eu é? também queria dizer uma coisa para você, Leno. Você também é uma bonita imagem de Deus. Deus também se manifesta no teu olhar e no teu sorriso, na tua luta, na tua persistência. Seja sempre assim, humano, alegre, questionador. E se tiver também, seja irreverente, seja consequente, seja humano. Queria agradecer muito. Olhar para você faz bem, porque olhar para um ser humano que tem bondade nos olhos e no coração. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, Padre. E eu peço aqui a sua bênção. Muito Deus obrigado te por essa conversa. Muito obrigado por essas palavras. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por aqueles que mais precisam, que nos inspire. E eu só queria dar um último recado aqui, né? Se alguém quiser ajudar, o que as pessoas devem fazer, Padre, para, enfim, contribuir com o seu trabalho? Olha, eu acho que uma coisa que todos podemos fazer é não discriminar, não ter preconceito, não falar mal do povo da rua. Cumprimentar quando encontra um morador de rua, olhar para ele e mesmo que ele não responder, dizer alguma coisa. Acho que todo mundo pode fazer isso. É uma coisa que não vai custar nada para ninguém. Seja uma pessoa nova, seja irmão dos que estão sofrendo. Quem puder me acompanha no, no Instagram também, que ali vai ter muitas informações. Mas a principal ajuda é mudar o coração, mudar a consciência, mudar o lugar social. Como nos diz o Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Mude teu ponto de vista e veja a partir de baixo, não a partir de cima. Muito obrigado, Padre Júlio Lancelotti, nos proporcionou aqui essa fala e essa presença iluminada, inspiradora. Quero dizer que Diálogos continua aí na semana que vem, com novos convidados. Esse episódio ele fica disponível aqui no IGTV e depois nós vamos colocar também no canal da Companhia Nova de Teatro no YouTube. Aí eu vou passar para você, Padre, e Ótimo. pode divulgar essa mensagem que é muito importante, que é importante que chegue para todos. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Acompanhe aqui o nosso trabalho, acompanhe também o trabalho do Padre Júlio Lancelotti. E uma noite iluminada para todos. Um ótimo final de semana. Muito obrigado. Tchau, tudo de bom. Deus Tchau. abençoe. Amém.